Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir aí a deposição do Robert Mugabe, ditador aí, um dos mais longevos de toda a África, que comandava com mão de ferro o Zimbábue. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Para a gente poder tentar entender a questão do Zimbábue, é preciso primeiro a gente lembrar o período colonialista e imperialista pela qual a África passou ao longo de centenas de anos. Lembre-se você que entre o século XV e o século XVI, nós vamos ter lá uma tentativa das potências ibéricas, leia-se aí Portugal e Espanha, de encontrar um outro caminho que leve até o Oriente, chamado de Índias, de maneira a manter aquilo que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial pregava basicamente que um país seria tão mais poderoso quanto maior fosse a sua acumulação primitiva de capitais. Leia-se aí ouro, prata e pedras preciosas. E que a obtenção dessa acumulação primitiva de capitais se dava sobretudo com a atividade comercial, ou seja, pela diferença entre o preço de compra dos produtos e o preço de venda dos mesmos. Essa lucratividade poderia ser então acumulada em ouro, prata e pedras preciosas. Essa ideia vai levar então a Espanha a tentar um processo de circunnavegação da Terra e a partir daí Cristóvão Colombo chega às Américas. O caminho escolhido por Portugal, num primeiro momento, foi contornar a África para poder chegar até a Ásia, visto que o mar Mediterrâneo havia sido tomado, pela população árabe islâmica. Em virtude dessa questão, a gente sabe que desde o século XV, século XVI, que a África passa a ser, então, um ponto importante de entreposto comercial entre a Europa e a Ásia, recebendo produtos asiáticos de um lado, notadamente a prata, a seda e as especiarias, e por um outro lado, obviamente, fornecendo mão de obra escrava negra, que será então trazida para as Américas, desde o sul dos Estados Unidos até o sul do nosso país. A gente observa então que a África começou a ser vilipendiada naquele momento. Mas observe você que nós vamos ter uma inflexão importante entre 1885 e 1886, pegando lá 1884, 85, 86, que fora a Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, as superpotências europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, resolveram dividir a África como quem fatia uma pizza. Tanto que, se você tiver a curiosidade de olhar o mapa africano, você vai ver que na África a maioria dos países tem fronteiras retas. Isso porque a fronteira não foi autodeterminada pelos povos, ela foi determinada pelo topógrafo europeu, pelo conquistador, pelo aquele que imperialisticamente passa a dominar a África. O problema é que a divisão da África, a partir dos interesses das potências europeias, acabou separando grupos étnicos, linguísticos, tribais e religiosos que eram afins e colocou no mesmo território grupos, novamente, étnicos, linguísticos, tribais e religiosos que eram conflitantes ou inimigos históricos entre si. O resultado é que enquanto a mão firme da Europa esteve imperialisticamente dominando militarmente o território até o final da década de 1940, a África se manteve relativamente pacificada. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa percebe que ela não precisa mais manter um imperialismo clássico, militar, sobre a África, que ela pode manter um domínio econômico. Começa, então, uma outra forma de imperialismo, que é o político e o de ordem econômico-financeira. O resultado é que a África inicia um movimento de independência.
Essa independência nós chamamos de independência simbólica. É uma independência de hino e bandeira, porque você mantém os países economicamente atrelados aos interesses europeus. O problema é que a África não tinha mais uma unidade tribal e étnica que fora rompida, né, pelo processo de divisão do território pelas potências europeias. Ao mesmo tempo, proliferaram por todos os lados uma série de conflitos, sobretudo de ordem étnica, territorial e também religiosa, sem falar, obviamente, na questão tribal. A maioria da população não tinha o sentimento de nacionalidade, de pertencer a um país. O seu sentimento era um sentimento muito mais étnico e de fundo tribal. E a África, então, mergulhou no caos que nós vemos até os dias atuais. Antes da gente continuar falando sobre isso, vamos botar essas informações na tela para você. Confere aqui. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho a respeito da África, e nós estamos falando para você que a partir lá do século XV e do século XVI, inicia-se um processo de colonização. Essa colonização transformava a África num entreposto comercial e, portanto, era uma colonização de exploração. O objetivo lá era basicamente a retirada dos recursos naturais e humanos. Lembrando que a retirada dos recursos humanos se faz através da escravidão, com o objetivo clássico de enriquecimento da metrópole. O objetivo aqui era o enriquecimento da metrópole. Leia-se aí, sobretudo, Portugal. Então, o processo de dominação, ele já começa entre o século XV e o século XVI, com um modelo de colonização de exploração, cujo objetivo era a retirada dos recursos humanos através da escravidão e naturais da África, com o objetivo de uma acumulação primitiva de capitais por parte de Portugal e outras potências europeias. Esse processo, ele ganha volume com o imperialismo clássico do século XIX, 1884, 1885, se estendendo um pouquinho até 1886, Conferência de Berlim, que divide a África como quem fatia uma pizza. Então, apagando aqui, para a gente botar essa informação, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter, né, entre 1884 e 85, a famosa Conferência de Berlim. E nessa Conferência de Berlim, ficou-se decidido pela divisão da África entre as potências europeias. Lembrando que isso provocou, né, uma divisão étnica, linguística, tribal e religiosa dentro da África, e foi imposto o conceito do Estado-nação. O problema é que a maioria dos africanos, nesse momento, não se consideravam como nacionais. A identidade era muito mais de ordem étnica e tribal. Então, repetindo, entre 1884 e 85, na Conferência de Berlim,
As potências europeias resolveram dividir a África entre si, e é por isso que o continente tem a maioria dos países com fronteiras retas. Há uma divisão, né, étnica, linguística, tribal e religiosa que separou grupos afins e juntou no mesmo território grupos que eram inimigos históricos, e foi imposto a ideia de um Estado-nação. Esse processo de domínio clássico, né, dura até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o domínio clássico dura até o fim da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial termina lá em 1945. A gente sabe, então, que com o fim do domínio clássico, a Europa vai implementar no continente africano uma outra forma de domínio, que é o domínio econômico e político. E é esse domínio que impera até hoje. O problema é que a independência dos países não equacionou o problema africano, já que a África passou, durante o período da Guerra Fria, de 1945 até 1991, a ser palco de disputa entre as superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Com o fim, né, da Guerra Fria em 1991, com o fim da União Soviética nesse mesmo ano, nós temos, então, a África abandonada, e isso é o retrato daquilo que hoje nós encontramos no Zimbábue. Então, botando informação aqui de novo, né? A gente vai ter um outro período importante, que vai ser o período pós-guerra. Então, de 1945 a 1991, nós vamos ter lá uma independência política. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.